Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um ConteCast. Eu sou Ilan Reis e eu atualmente estou vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Mas aqui eu estou empresária contábil, eu sou empresária contábil. E eu queria também aproveitar e aqui agora apresentar cada um dos nossos convidados. Por favor, com você começa aí. Tranquilo, vai lá. Bem, meu nome é Magno, estou presidente da Associação dos Servidores de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro, sou auditor do Estado concursado, estive conselheiro do CRC por 8 anos e estamos na luta aí tentando contribuir com o CRC e com a classe contábil da melhor maneira possível. Perfeito. E você? Vamos lá, Lígia. Bem, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Lígia Sampaio, estou presidente da Federação dos Contabilistas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Eu atuei durante muitos anos na área pública, né? Na contabilidade pública. No momento, eu estou me dedicando às entidades sindicais, como temos o nosso sindicato, né, do município do Rio de Janeiro e a federação. Que maravilha, maravilha. E agora eu tenho uma honra e um prazer enorme de apresentar a nossa candidata, a delegada Marta Rocha. Ela é uma pessoa muito querida dentro da classe contábil e muito parceira também, porque ela já fez várias palestras para a gente, cada vez mais assim, engrandecer ainda mais a mulher, né? Você pode se apresentar também de novo e falar um pouquinho de você? Claro, com certeza. Bom, olá, é uma alegria estar aqui no ConteCast. Eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar contando um pouco, né, sobre a nossa história e refletindo também com vocês sobre os temas mais importantes que afetam a população do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marta Rocha, tenho 63 anos, sou filha de imigrante português, dono de padaria, fruto da escola pública. Eu concluí a minha trajetória na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e num determinado momento da minha vida, já faz muito tempo, em 1983, eu fiz um concurso público para a Polícia Civil e fui aprovada como escrivã de polícia. Isso era 1983, o Brasil estava num processo de redemocratização, foi a primeira chegada de mulheres na Polícia Civil. Em 1986, nós tivemos a implantação das delegacias de mulheres no Rio, em 88, a Constituição da República, e em 1990 eu faço um novo concurso público, desta feita para o cargo de delegado de polícia. E passo na Polícia Civil 31 anos da minha vida e deixo a Polícia Civil como a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Então eu costumo dizer que a polícia nos mostra a vida do jeito que ela é. E foi através da polícia que eu identifiquei a injustiça, a violência, o preconceito e talvez por isso, vencido esse estágio, esse momento de viver a vida policial, eu tenha decidido ser deputada estadual. Olha, que história. Eu acompanho já desde muito tempo a sua história e eu realmente lhe admiro muito. Bem, por que a senhora quer ser reeleita como deputada? Olha, eu vou se tudo der certo, e eu espero que dê, eu estou concorrendo à reeleição ao 3º mandato, né? E aí eu venho apresentando meu nome porque acho que ao longo desses 8 anos eu vivenciei intensamente a atividade de deputada estadual. Eu sou uma deputada de voto de opinião, eu não sou uma deputada territorial. Obviamente, como eu fui criada na Penha, e como eu moro na Tijuca, e como eu trabalhei em Copacabana, é natural que nesses espaços onde eu tenho uma maior visibilidade e que as pessoas me conhecem mais de perto, eu tenha uma votação diferenciada. Mas eu não sou uma deputada de um território, eu sou uma deputada que trabalha a questão da opinião.
E nesse primeiro momento como deputada de 2014, na eleição de 14, precisamente de 2015 a 2018, e acho que o Magno vai poder contribuir com isso, e todos aqui, a gente vivenciou dias muito difíceis no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos a questão do regime de recuperação fiscal, nós tivemos em 2017 a intervenção no estado do Rio de Janeiro na área da segurança, nós tivemos 2 operações policiais que levaram alguns deputados ao cárcere, seja a Operação Cadeia Velha ou a Operação Forna da Onça. Nós, lamentavelmente, tivemos 3 ex-governadores presos. Então foram dias muito difíceis e naquele momento eu exerci a função de presidente da Comissão de Segurança Pública e presidi a comissão, a CPI da violência contra a mulher, pela minha trajetória. Eu sou uma militante pelos direitos das mulheres. E no segundo mandato, em 2019 a 2022, eu tinha decidido comigo, Lígia, não ser mais presidente da Comissão de Segurança. E aí eu recebi o convite do presidente André Siciliano para ser presidente da Comissão de Saúde. Isso em 2019. Em 2020, nós vivenciamos a Covid-19. E eu jamais poderia imaginar em 2019 o que aconteceu em 2020. E talvez o exemplo, que com certeza a gente vai falar mais adiante, talvez o exemplo da Covid-19, das ações do governo do Estado, seja o melhor exemplo para a gente mostrar o quanto é importante um contador, o quanto é importante a Controladoria Geral do Estado, o quanto é importante o conhecimento do orçamento. Eu acho que a atividade que vocês realizam qualifica o exercício do nosso mandato. Então, acho que eu aprendi muito estando à frente também da Comissão Covid, que apurou os desvios de dinheiro público durante a pandemia da Covid-19. E acho que por isso eu tenho a ousadia de submeter o meu nome a essa possibilidade de renovar o meu mandato pela 3ª vez. Obrigada. E nessa sua vida política, então, 2 mandatos, indo agora para um 3º mandato, com certeza foram muitas conquistas, né? Foram muitas mesmo. Agora, tem como falar para a gente aqui quais foram as suas principais, assim, aquelas mais marcantes? Eu acho que no meu primeiro mandato eu estava muito centrada na questão da segurança, até porque tinha acabado de ser chefe da Polícia Civil. E ali teve, e talvez isso interesse a vocês, a gente apresentou um projeto de lei que virou uma lei para a redução do ICMS na aquisição de armas de fogo por servidores policiais. Quando eu falo de servidores policiais, eu falo dessa rede que é o sistema de segurança. Eu estou falando de polícia militar, polícia civil, estou falando do sistema penitenciário, estou falando dos bombeiros. E quando a gente faz a comparação do preço da arma no estado de São Paulo para o policial e do preço da arma no estado do Rio de Janeiro, a gente verifica o quanto é mais caro para o policial ter a sua própria arma. Na Polícia Civil isso é mais tranquilo. Por quê? Porque cada policial, quando chega à Polícia Civil, ele recebe sua carteira, seu distintivo e sua arma. Na Polícia Militar, essa realidade é diferente porque o número de policiais também é muito maior. Então, o policial chega, recebe a sua arma para trabalhar e, ao final do dia, devolve a sua arma. Então, é preciso que ele tenha, porque você é policial 24 horas por dia, estando ou não de plantão, é preciso que ele tenha a sua arma. Então, a gente vem acompanhando, né, toda essa questão, já está lá autorizado pelo CONFAS e a gente está trabalhando para dar efetividade, porque a redução é de cerca de 1/3 do valor da arma, né? Então, acho que isso foi algo que me mobilizou muito. E, no segundo mandato, a CPI da violência contra a mulher foi muito importante, porque nós verificamos que são 92 municípios e apenas 38 têm algum tipo de equipamento de proteção à mulher. Hoje, quando você olha determinadas atividades profissionais, eu tenho certeza que na contabilidade, assim, a presença feminina é um marco, é um registro, né? Não só na qualidade do trabalho, mas também na quantidade. No mundo jurídico é a mesma coisa. Na odontologia, assim também é.
Então, hoje, qualquer que seja a sua atividade, você tem que trabalhar com os aspectos da presença da mulher. Então, você vai falar de assédio moral, de assédio sexual, você vai falar de equidade no salário. Hoje, as mulheres ganham cerca de 23% a mais do que os homens, exercendo a mesma função. Quando você for fazer o contraste, não só do gênero, mas também da etnia, você tem que entender que primeiro é o salário do homem branco, portanto, e o último é o salário da mulher negra. Se é difícil ser mulher, é mais difícil ser mulher negra. Então, foi um marco importante. Agora, eu trago assim com carinho e com orgulho, eu vou usar essa palavra sem querer ser arrogante, a questão da comissão Covid. Eu sou uma leitora voraz de jornal. E eu comecei a observar os gastos do governo do Estado em tempos de Covid. E aí percebi, por exemplo, que houve um contrato de aquisição de respiradores pulmonares com uma empresa que era uma gráfica na Rua do Riachuelo. E com isso nós pedimos à comissão Covid, que apurou todos os contratos, né? E por isso que a gente tem que ter uma controladoria forte, por isso que a gente tem que ter um contador em cada secretaria, porque, na verdade, vocês fazem a análise e um governo que quer prestar um serviço de qualidade vai querer saber como andam as suas contas, né? Como anda o seu orçamento. Então, na verdade, a comissão Covid mostrou que o que houve no governo Wilson Witts foi um rombo de 1 bilhão e 700 milhões em todas as áreas de atuação, na prestação de serviço, na compra de equipamentos, nas vacinas, nos testes, nos equipamentos de proteção individual. E, no final, não é à toa que o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado em morte por Covid, e não foi à toa que um secretário de saúde, 4 subsecretários foram presos durante a Covid-19. Subsecretários de saúde, registre-se aqui. Nossa, é um relato bem difícil. Passamos por uma situação bem difícil nesses 2 anos, né? A gente não estamos ainda tão bem como aparentemente a gente acha que está, porque a Covid ainda está aí, né? Mas, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E você, acho que posso falar de você, né? Por favor. Deve. É sempre uma defensora assídua da mulher. Eu sempre já tive a honra de participar de algumas palestras suas e eu saí de lá assim bem maravilhada e com muitas ideias na cabeça. Realmente muito boas mesmo. Você sabe, só fazer uma observação rápida, eu sou filha de um pai feminista, que era feminista sem saber. Porque quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, aí vamos botar aí a década de 70, meu pai dizia que a gente tinha que estudar, porque se não gostasse do marido, podia mandar o marido embora. Então, mesmo sem saber, eu cresci nesse entendimento que a educação é a grande ferramenta, né, de transformação, né, de você deixar para trás, né, qualquer desigualdade. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, na minha vida profissional, eu acabei ajudando no projeto de implantação das delegacias de mulheres e tem um traço da minha vida aí de militância em defesa das mulheres, com certeza. Com certeza. E o nosso querido... Eu queria aproveitar, deixa também, né? A deputada está sendo brilhante na explanação dela. E deixar bem claro que ela é uma parceira em todas as horas e todos os momentos da área pública na Alerj. É uma pessoa que não teve momento nenhum que a gente procurasse ela no gabinete dela, que ela não tivesse recepcionado a Associação dos Controladores, que eu sou presidente, muito bem, e tivesse se destacado na defesa das nossas pautas. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o discurso da deputada quando foi aprovado o nosso projeto de isonomia com o TCE, em favor da nosso reconhecimento dos auditores do Estado, que são 300 contadores concursados que exercem essa função, né? E a deputada tem sido assim, uma ferrenha defensora dessa classe de contadores inserida no contexto do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitando a deixa também, deputada, assim de uma forma bem mais específica, para os próximos 4 anos, o que a senhora acha que a gente deveria fazer para o Rio de Janeiro se tornar um ambiente melhor de negócio?
Olha, Magno, primeiro eu quero te dizer que até bem pouco tempo, e você sabe disso melhor do que eu, nós não sequer tínhamos uma controladoria no estado do Rio de Janeiro. Isso é algo bem recente, né? Então isso mostra que os governos que antecederam, eles não tinham essa preocupação com a transparência, né? E não tinham também a preocupação, que eu considero, com a ética, porque a ausência de transparência nos permite a eles, né, adotar medidas pouco republicanas. Então, acho que a transparência e o controle, seja o controle externo ou o controle institucional, são ferramentas de proteção ao cidadão e de qualificação da política pública. Então, em muito boa hora, se criou a controladoria e quanto mais forte e independente for a controladoria, eu, por exemplo, defendo na minha instituição que a escolha do chefe de polícia seja por eleição, né? Porque isso dará uma autonomia, né? Nós estamos aí num governo de 4 anos que já teve 5 secretários de educação, 5 secretários de transporte e 4 chefes da Polícia Civil. Isso não pode ser normal. Então, só para concluir aí, eu acho que é importante. Agora, eu tenho observado, e aí acho que vocês podem dizer isso e contribuir com isso de uma forma muito mais contundente do que eu, o Estado do Rio de Janeiro, ele não pode ficar na dependência do petróleo. Quando chegou 2016, né, o então governador dizia que os problemas do Estado eram por conta do preço do barril do petróleo. Que o barril do petróleo tinha custado $100 e que naquele momento custava $40. Com isso, começaram a atrasar os pagamentos dos servidores e o pagamento dos fornecedores. Isso levou o Estado do Rio de Janeiro a pedir a intervenção na área da segurança, porque fora do Estado do Rio de Janeiro já havia também um movimento de greve de alguns policiais. E eu fico me perguntando se não houvesse o mesmo partido no governo federal e no governo estadual, naquela ocasião, se nós não teríamos a intervenção completa, Perfeito. ampla, geral e restrita. Só tivemos na área da segurança porque estava no mesmo partido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o governo federal passou a assumir a responsabilidade com o custeio da segurança pública, com o pagamento dos servidores da segurança pública, somente dos ativos. E aí a gente vê a crueldade da decisão. Porque quem passou 30 anos na polícia, ou quem é pensionista de um policial que morreu em combate, não teve em tempo real o seu pagamento foi parcelado, seu pagamento foi atrasado, né? Então, o Rio de Janeiro tem que sair desse cenário da dependência do petróleo. E, para isso, o Rio de Janeiro tem que ter uma retomada industrial, né? Nós, hoje, não temos mais os nossos parques industriais. E o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem mais a sua indústria naval. O Rio de Janeiro vive de um turismo. O Rio de Janeiro vive de uma prestação de serviço. Então, pontualmente, eu quero trazer aqui que é algo que eu acho que pode ser feito também a nível nacional, que é o Complexo Industrial da Saúde. Nós temos aqui 5 faculdades públicas. Nós temos vários institutos de pesquisa, a COPEAD, a COP, a Fiocruz, a Farmanguinhos. Nós temos aqui 5 laboratórios, nós temos uma planta de pesquisa, né, de produção de insumos. Nós sentimos na pele o que foi na Covid-19 não ter respirador pulmonar suficiente e não ter insumo. A gente produziu a vacina pela Fiocruz, mas os insumos não eram produzidos aqui. Os insumos vieram da China, vieram da Índia. Então, se a gente conseguir colocar no estado do Rio de Janeiro uma planta industrial do complexo da saúde, né, aproveitando essas expertises, né, as nossas potencialidades tecnológicas e de pesquisa e de ciência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma autonomia financeira e para a geração de bons empregos, porque o Rio de Janeiro é o estado da região sudeste de maior número de desemprego. E ainda que a gente, é verdade, os dados do CAGED mostram que o Rio de Janeiro melhorou na questão dos postos de trabalho, mas a gente está vendo que os nossos postos de trabalho são nos aplicativos, né, e na informalidade. Isso não é bom para ninguém, não é bom para o Estado, nem é bom para quem trabalha. Então, eu acho que investir, né,
tornar esse estado um estado da tecnologia, trazer para cá, por exemplo, né, as startups, a exemplo do que acontece em Portugal, né, potencializar. O Rio de Janeiro já foi um dia a segunda cidade de maior visitação e de maior exibição em filme para ser utilizado para filmagem. Isso se perdeu, a nossa escola de cinema foi embora. Né? Trazer de volta. O Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de servidores públicos, né? Então eu acho que incentivar a nossa planta industrial e trazer também, né, postos de trabalho vinculados à tecnologia, à ciência, à pesquisa e também à economia criativa, eu acho que vai dar autonomia, né, ao Estado do Rio de Janeiro para que ele possa sair dessa dependência do petróleo. Muito bom, deputada, muito bom. Verdade. E a gente, assim, essa aqui é um bate-papo que nós estamos tendo, né? A gente pode interagir também. Assim, a senhora fala alguma coisa e depois a gente pode complementar, né? Realmente, com relação ao cinema, foi uma pena mesmo a gente sair daqui do Rio, né? A gente perder esse polo tão importante, né? E, assim, nós temos o turismo também, que infelizmente não é tão bem visto mais, né? Quando fala em Rio de Janeiro, as pessoas só pensam em violência, violência, quando muitas das vezes outras cidades são bem mais e nem aparecem na história, né? Mas o Rio é o foco, infelizmente. A gente tem que mudar isso também. Eu acho que tem dois componentes aí. Primeiro, lamentavelmente, hoje mesmo, a gente visitando as páginas online, se verificou que 2 turistas foram agredidas no momento de um roubo. Isso é um fato. Né? Mas esse fato acontece em todas as cidades. O que acontece é como a gente responde à prática desses fatos. Né? Então, aí a gente tem que responder com, aí sim, né, uma boa propaganda, uma propaganda que valorize a nossa cidade, né? E a gente também tem que ter respostas rápidas e evitar essas questões. Né? Quando você fala do cinema, também é muito interessante. Os nossos jovens da periferia, com um celular de pouca potência, fazem filme, fazem vídeo, fazem jogos. Imagina o que é a gente direcionar a nossa escola, né, para esse tipo de atividade. Na economia criativa, a gente tem muitas coisas. A gente pode ter alguém que está trabalhando com cenografia, alguém que está trabalhando na edição de textos, na edição de vídeos, alguém que pode estar trabalhando atrás da câmera, no som. São todas atividades bem remuneradas, que precisam de uma qualificação especial e que são atrativas para a população jovem. Então, eu digo assim, um jovem que passa por uma escola de qualidade, ele não vai trocar sua escola por um fuzil. Né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse investimento também em todas essas áreas, num projeto olhando para a nossa juventude, sem dúvida nenhuma. Isso é verdade. Como a deputada estava falando aí de parque industrial, Lígia, eu vou pedir licença, eu vou inverter. Você tinha uma pergunta para fazer para ela agora, eu vou fazer essa pergunta porque tem a ver com o que ela estava falando. Sim. E depois você faz, tá bom? Observei. Eu acho que fica melhor, porque foi falado de parque industrial, de tudo isso que a gente que está acontecendo, né? E o Rio de Janeiro, ele possui a maior alíquota de ICMS do Brasil. E isso é um dos fatores para que as empresas não venham para cá, que não estejam aqui com a gente. Então, claro que isso aí seria somente um pensamento, né? O que a deputada, né, pensa sobre isso e como é que a senhora enxerga a atuação de um deputado estadual no combate à redução da carga tributária. Olha só, ao longo desses 8 anos eu sempre assisti um grande debate entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Fazenda. De um lado, quem está no desenvolvimento econômico nos lembra da guerra fiscal, nos lembra da necessidade de que essa tributação seja factível para trazer boas empresas e aí aumentar o número de postos de trabalho. Do outro lado, a Fazenda sempre defendendo, né, a questão de que o orçamento ele tem uma carga de prestação de serviço contundente, robusta, e que a gente não pode abrir mão desses recursos. O que eu observei, não nesse governo, mas nos governos anteriores, foi que as ações de isenção fiscal,
ou de incentivo fiscal não correspondiam, né? Nós tivemos incentivo fiscal para joalheria, para motel, e a gente sabe muito bem como essas questões acabaram sendo apresentadas no momento em que esses governos foram processados e foram, né, desnudados nos seus atos de governança, mas também nos seus atos de corrupção. Então, eu não sou contra a isenção fiscal. O que eu defendo apenas, né, é que a gente possa ter um controle de quem recebe a isenção fiscal. Você só quer ter a isenção, você só tem vantagem de você ter a isenção fiscal se você tiver a contrapartida. E a contrapartida é melhoria da prestação de serviço e geração de postos de trabalho. Então, assim, eu não sou xiita, como eu digo, tá? Eu acho que a isenção fiscal bem colocada, né? E a gente vê nessa guerra fiscal Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? O que a gente também tem que fazer é o controle da evasão, né? O controle da fraude, né? Então, o nosso vigor não é para aumentar o tributo, o nosso vigor é para fazer o controle, né? É trazer também. Então, eu não tenho essa posição de contra uma redução. O que eu observei ao longo desses 8 anos é que, em muitos momentos, o que foi dado de isenção fiscal, por trás disso, né, tinha as parcerias nada republicanas e que não trouxeram benefícios para o Estado do Rio de Janeiro. Mas se trouxer melhoria da qualidade de vida daquele território onde foi implantada a empresa, se trouxer postos de trabalho e se trouxer melhor qualidade no serviço apresentado, estou aplaudindo e estou votando a favor. Perfeito, perfeito. Quer fazer algum comentário, Magno? Bem, eu gostaria sim. Eu acho que o processo do ambiente do negócio também passa muito por políticos como a senhora, que passam credibilidade para a sociedade. Eu acho que a credibilidade da sociedade em bons políticos e pessoas que tenham compromisso com a causa coletiva é fundamental para o crescimento desse ambiente de negócio. Porque o Estado democrático, o Estado jurídico e a credibilidade precisam andar juntos, para que até possa se discutir a atração de novos negócios. Porque ninguém gosta de investir na incerteza. Isso é uma regra do mercado. Ninguém investe naquilo que não tem certeza que vai ter retorno. Até nós, no nosso dia a dia, pensa 2 vezes antes de investir nos nossos curtos recursos, né? Então, eu acho que a deputada não só está acertando, como a gente só tem a aplaudir as palavras da deputada. Eu quero fazer uma observação na tua fala e te agradecer, para dizer o seguinte: quando a gente pensar em ambiente de negócios, a questão da segurança também é um fator de relevância. A questão da criminalidade, ela é modular, ela se movimenta. Então, a gente percebeu uma evasão do tráfico para o roubo de carga. E a questão da segurança interferia diretamente, né, nas empresas que faziam o transporte de carga, né? Isso aumentava o preço final do produto, porque você tinha que ter um aumento do preço do seguro. A questão do roubo de carga fazia com que o produto fosse imediatamente distribuído e vendido, e aí a gente tem que cobrar do cidadão fluminense, né? Que eu não posso estar num transporte público e alguém está vendendo 3 produtos congelados a R$10, quando eu sei que cada produto desse não custa menos de R$9. Então, é óbvio que esse produto é roubado. Então, a compra de produto roubado acaba interferindo lá no início da cadeia da atividade criminosa. Então, eu acho assim, por que eu estou contando isso? Porque nós fizemos uma frente parlamentar para apurar a questão do roubo de carga. E aí discutimos e apresentamos 14 sugestões, entre elas até
o aumento da pena de determinados crimes, a integração com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né? No tempo da intervenção, a intervenção se deteve muito nessa questão do roubo de carga. Então você vê que quantas coisas, estou dando esse exemplo para te dizer quantas coisas contribuem para esse ambiente de negócio. E o que você falou está corretíssimo. Nós na política, temos um péssimo hábito que entra um governo, derruba tudo que foi construído anteriormente, a ausência de continuidade. E como é que você pode garantir um investimento hoje se você não sabe se daqui a 4 anos, né, esse mesmo pressuposto, esse mesmo ambiente de negócios vai estar favorável àquele seu investimento? Exato. Então, acho que isso também tem que chamar, né, os gestores públicos, os políticos, de um modo geral, a essa responsabilidade. Exatamente, essa falta de continuidade realmente assusta muito. Bem, dentro dos seus projetos, qual o que mais, vamos dizer, lhe atrai, que a senhora gostaria de comentar aqui com a gente? Porque a senhora tem uma tranquilidade ao falar, né? E sendo uma delegada, foi uma delegada, quem foi sempre será, é sensacional, parabéns. Eu gostaria muito de que a senhora falasse para nós e para os demais que vão nos assistir, né? Desses 31 anos dentro da Polícia Civil, eu passei 20 anos dentro da delegacia. E tirei muito plantão e decidi, como delegado, você decide sobre a liberdade, que depois da vida, sem dúvida nenhuma, é o bem mais importante. E eu aprendi na minha vida que a minha decisão contribuía diretamente com o futuro daquela pessoa. Então, eu sempre tive muita tranquilidade, muita dedicação e muita certeza do que eu fiz, né? Eu sempre saí do plantão. O plantão é um filme que você vê uma única vez. E eu sempre saí do plantão direto para casa, tranquila para dormir, cansada, mas nunca com aquela sensação de que eu não tomei a decisão que seria a decisão mais adequada. E dentro desse sentido, desses últimos 2 anos, né, nos primeiros 4 anos eu me dediquei muito à questão das forças de segurança. Eu tenho projetos que garantem agilidade no processo de concessão das pensões de familiares de policiais mortos em serviço. Eu tenho projetos vinculados às mulheres, a questão do próprio vagão rosa, das multas que são aplicadas no vagão rosa. O projeto inicial é da deputada Evaneida Stuart, uma pessoa que a gente tem que reverenciar, né, que tem uma trajetória de defesa das mulheres. Sim. Então a Evaneida é um nome que a gente tem sempre que reverenciar. Eu tenho, né, uma luta dentro da Alerj pela conclusão dos concursos públicos, porque na minha gestão eu fiz 6 concursos públicos e depois aconteceram concursos públicos na Polícia Militar e no sistema penitenciário que foram suspensos em razão da grave crise fiscal. Então foi algo que eu trabalhei muito. Eu ajudei a construir o projeto, o plano de cargos e salários dos servidores da área da saúde. Acho que a gente tem que se lembrar que dos servidores da área da saúde que foram tão indispensáveis no tempo de pandemia. Só para se ter uma ideia, o vale alimentação, o auxílio alimentação dos servidores da área da saúde era de R$ 7,00. Eu desafio alguém a conseguir fazer algum tipo de refeição, estou nem falando de almoço, estou falando de qualquer tipo de lanche que você consiga fazê-lo com R$ 7,00, né? Então, era um aumento necessário, defasado, né? E que levou aí 30 anos para ser debatido. Nessa luta, vários deputados contribuíram para isso, né? E eu sou uma dessas deputadas e tive esse destaque por ser presidente da Comissão de Saúde. Eu tenho um projeto que garante às mulheres o auxílio, o aluguel social, porque se uma mulher perde a sua casa numa enchente e consegue um aluguel social, se ela não pode ficar em casa em razão da violência que ela sofre, é necessário que ela também receba, ainda que temporariamente, o aluguel social para não ficar à mercê do seu agressor. E, recentemente, eu tenho me dedicado muito à questão das doenças, né?
E aí um tema que eu tenho estudado muito é a questão da tuberculose. Eu tenho um projeto que é o Plano Estadual de Enfrentamento à Tuberculose. A tuberculose não é uma doença poética, não é aquela doença dos poetas do século XIX, era uma doença vinculada à pobreza, né? Então, por exemplo, você vai verificar na Rocinha um alto número de tuberculose por causa da ventilação das casas da Rocinha. Nós não temos sol em muitas casas, né? O tratamento da tuberculose é um tratamento longo, é um tratamento doloroso. O exame é um exame complicado, né? Então, dentro do apoio ao doente, ao paciente da tuberculose, nós temos que ter a questão do transporte, porque o transporte é caro, a alimentação tem que ser especial, a gente tem que ter a questão da educação para que o paciente entenda que ele pode estar com a tuberculose. Então, a gente acaba fazendo uma gestão aí, né, de saúde, educação, direitos humanos, né, a questão da assistência social. E também tenho, né, eu participei de uma audiência pública com a deputada Tânia Rodrigues, que é uma pessoa com deficiência. A Tânia Rodrigues é cadeirante. E ela fazia, como presidente da Comissão da Pessoa Deficiente, um debate sobre o autismo. Então, eu passei a estudar a questão do autismo, ou a pessoa, na verdade, do espectro autista. Hoje a gente percebe que é uma doença do mundo moderno, e que muitas vezes o diagnóstico é difícil. Muitas vezes os profissionais da saúde não sabem fazer o diagnóstico. Então, a gente também fez, né, um grande estudo aí, de um projeto também que cuida dessa questão da pessoa portadora de autismo e do espectro autista, e aí a presença das mulheres, sabe? Nessa mesa aqui, que nós somos, me perdoe, Magno, uma maioria feminina. Graças aqui, a Deus. Né? Eu quero te dizer, assim, como é dura a vida das mães, né? Há um alto índice de família, de homens que abandonam suas famílias diante do tratamento de uma pessoa com uma deficiência física, uma deficiência mental, né? Então, você ter uma assistência, né, um valor de um auxílio específico dentro do CAD único, dentro do sistema da assistência social, né? Você ter a possibilidade da mulher acompanhar, ter monitor em sala de aula, são várias questões que também afetam a pessoa, e hoje a gente sabe que um bom acompanhamento médico nas outras áreas permite que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida e ter uma vida inserida, né, profissionalmente, uma vida inserida, uma vida de qualidade. É isso que a gente deseja. Maravilha, são projetos belíssimos, muito bons mesmo. Nós tivemos mais uma inversão de pauta, né, aqui, normalmente, aqui, nesse nosso bate-papo. Aí eu vou passar a palavra agora para o Magno. A gente sabe a importância da necessidade de um novo desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que não se faz um desenvolvimento econômico forte sem a presença atuante de um contador. A gente queria ouvir um pouquinho da senhora sobre a importância do contador para esse desenvolvimento econômico do Estado. Olha, eu cresci ouvindo meu pai dizer que a gente tem que conhecer o passado para entender o presente e para projetar o futuro. Eu acho que essa é a visão que eu tenho do contador, né? Quem quiser ter uma atividade, eu vou falar genericamente aqui, uma atividade empresarial, comercial ou uma atividade pública de qualidade, não pode prescindir de um bom contador. Porque o contador, ele vai te fazer o retrato real, né? O status real daquela empresa, do orçamento do Estado, porque governar antes de tudo, também é escolha de prioridade. E a prioridade, eu aprendi isso vivenciando a Assembleia Legislativa, a importância da rubrica da política pública está na dimensão da rubrica orçamentária que ela tem. Se ela é importante para o governo, ela vai ter um investimento. E eu acho que o contador, ele vai, no primeiro momento, te apresentar esse quadro, né, esse painel de opções,
te mostrando a verdade, te mostrando os caminhos seguros e te mostrando os prováveis resultados. E com isso você vai poder fazer a sua melhor opção, né? Porque a gestão, o ato de governar, também muitas vezes é a escolha de políticas públicas que possam não dar resultados imediatos. A educação não vai dar resultado imediato em 4 anos, né? Mas uma criança bem alfabetizada, uma criança que tem uma escola, que tem creche, uma criança que é protegida na primeira infância, ela vai dar resultados 8 anos depois, né? Então eu acho que o contador te dá essa possibilidade e o contador pode ser o seu anjo da guarda. Bem, a gente já atua assim na controladoria, né? Pelo menos a orientação nossa é de proteger o gestor. Exatamente. E prevenir o dano. E né? prevenir e fazer também a contenção dos danos, né? Assim, já que o dano não pode ser evitado, né? Então vamos fazer a contenção do dano. E eu fico me perguntando, sabe, Magno, se o que aconteceu na Covid-19 não poderia ter sido evitado, no sentido assim, primeiro aconteceu porque as pessoas não tinham compromisso público. As pessoas queriam fazer mesmo a malversação do dinheiro público e qualquer pessoa que falasse alguma coisa ali não seria escutada. Mas, se você der atenção àquilo que é analisado pelos contadores, né, até na sua vida pessoal, né? Eu, quando fui comprar o meu apartamento, eu moro há 25 anos no mesmo lugar, há 25 anos na Tijuca e há 21 anos no mesmo lugar. E eu quis saber lá os cálculos para poder saber se eu poderia assumir aquela compra, aquele empreendimento, né? Como é que eu ia sobreviver ao longo dos anos para pagar aquele empreendimento? Então, eu acho assim que na vida pessoal e, sobretudo, na vida pública, eu acho que valorizar a atividade dos contadores e da controladoria é um ato de responsabilidade, na minha opinião. Bravo, bravo. E nós somos essenciais. E eu não tenho a menor dúvida disso. Somos essenciais e a gente vive uma roda viva tremenda por conta da burocracia que nós temos hoje em dia. Ainda existe muito. E aí eu gostaria até de perguntar se tem uma proposta aí para fazer uma desburocratização para facilitar a nossa vida, né? Porque é muito difícil, principalmente com um monte de declaração que nós temos, a gente vive mais trabalhando para o próprio governo, para a Receita Federal, do que para os nossos clientes, né? Então, é muito complicado. E aí seria muito mais fácil se nós tivéssemos uma redução desse grande quadro que nós temos de declarações acessórias e essa burocracia toda que nos afeta aí no nosso dia a dia. Você sabe que eu sou filha de dono de padaria, então eu consigo entender exatamente isso, né? Hoje, seja na cidade ou no estado, quando você quer abrir um negócio, a questão burocrática ela é tão pesada, né, que muitas das vezes ela inviabiliza a celeridade, inviabiliza a efetividade daquele negócio, né? E eu não tenho a menor dúvida que o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, adora uma burocracia, né? E seria muito bom que a gente pudesse ter uma atividade, assim, pudesse ter documentos que fossem imprescindíveis, essenciais, né? Mas que não criassem, né, uma dificuldade para que aquelas medidas pudessem ser atendidas, né? Então, o grande problema disso é a gente não ter a atribuição para fazer a iniciativa do projeto de lei para fazer essas alterações. Mas eu vou dar um exemplo aqui da minha área que mostra muito bem isso. Desde 2000, as delegacias da Polícia Civil vêm sendo informatizadas. Então, se você chegar hoje numa delegacia e falar assim, olha, eu quero saber da vida de Marta Rocha, e botarem lá o nome Marta Rocha e o RG, acho que o meu nome não é nem tão comum, né? A não ser ela, que é a eterna, a Miss, nossa queridíssima Marta Rocha, eu acho assim, você vai poder saber quantos flagrantes eu fiz, se eu fui vítima de algum crime, se eu fui autora de algum crime, né? Se eu fui testemunha de algum fato. Até bem pouco tempo, a Secretaria de Fazenda não era toda informatizada. Então, quando você quer garantir efetividade numa estratégia da gestão pública, você investe em tecnologia, né?
Então, a gente sentiu aí o impacto, né, recentemente na prefeitura, da ação dos hackers que eles tiveram. Quanto isso impactou? Agora, até hoje. Até hoje. O que eu acho que falta é... Às vezes eu acho que o gestor é um pouco onipresente, né? Eu acho que tem que ouvir o outro. Acho que o papel que a Alerj pode fazer, através das suas comissões, da comissão de orçamento, da comissão de tributação, né, é exatamente levar essas ideias, né, para dentro da estrutura do governo do Estado para agilizar e fazer uma coisa concreta, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto de lei em andamento que prevê que toda empresa que ganhe, que tenha incentivo fiscal, tenha um projeto de integralidade e transparência. Então, receber o incentivo fiscal tem que ter lá dentro da sua empresa um projeto de integridade e um projeto de transparência. Para isso, com muita humildade, eu fiz uma audiência pública antes de botar o projeto em pauta. Eu estava lá. Por quê? Porque eu queria ouvir as pessoas que... Porque isso é uma ideia da gente, né? O deputado pensa 24 horas, eu posso dizer quase que 24 horas, mas pensa boa parte do seu tempo, fica pensando como é que pode apresentar um projeto de lei. Mas é óbvio que a ideia pode ser boa, mas esse projeto tinha imperfeições e tinha até como seria a execuidade disso, como essa ferramenta. Então a gente sentou com a controladoria, a gente sentou com as organizações sindicais, a gente sentou com a PGE, com a Secretaria de Fazenda, para efetivar isso. Então, e a própria comissão de tributação que iria dar o parecer, deu o parecer com as emendas sugeridas nessa audiência. Então, eu acho que a gente pode, a gente enquanto gestor, né, eu estou no legislativo, mas penso eu que o executivo tem um pouquinho de humildade, né, e ouvir o outro, ouvir quem sabe e fazer essas alterações que, sem dúvida nenhuma, são muito necessárias. Pura verdade. Você quer fazer um comentário, né, Magda? Eu acho que a deputada não só propõe uma questão muito importante, como a gente conhece algumas pessoas da assessoria dela, sabe a importância da questão da integridade, não só no meio privado, como no meio público, né? Então a gente não só fica muito satisfeito enquanto cidadão com uma iniciativa desse quilate da deputada. Eu tive a chance de assistir essa audiência pública, como a gente só tem a louvar, né? A louvar porque a gente percebe que realmente a deputada está comprometida com a questão pública, né? Eu tive a chance de ver as discussões, o deputado Luiz Paulo, que também participou, nosso né? Líder, Luiz Paulo. Decano da Alerj, né? Então, acho que é por aí mesmo. A gente continuar trabalhando e procurando situações inovadoras, transformadoras, como a gente vê a deputada Marta sempre na vanguarda. Perfeito, perfeito. Estamos chegando já ao final, né? O papo é tão agradável que passa tão rápido que aí a gente piscou, já foi, né? Então a gente já está chegando aqui nas nossas considerações finais. Lígia, você quer falar alguma coisa? Olha, eu fiquei tão encantada com o desenrolar do nosso bate-papo, né? Lógico, a gente quer mais, né? Quer sempre ouvir mais, conversar mais, porque traz conhecimento não só para nós que estamos no bate-papo, para aqueles que vão nos ouvir, né? E desejar sucesso para a senhora, sucesso mesmo, que continue com essa tranquilidade, né? Que nós, contadores, às vezes não temos, porque a pressão é muito grande, né? Mas sei que também na sua função a pressão é muito maior, mas essa tranquilidade é da gente admirar. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Eu só queria agradecer a todos e a todas por estarem nos assistindo, as pessoas presentes, a classe contábil por estar tendo essa oportunidade de rediscutir e revisitar questões tão importantes, não só na área de controle, onde eu milito, mas também nas áreas
privadas, nos escritórios, e a parte educacional também, que é muito importante, os professores de contabilidade, onde eu militei por 16 anos. Então eu acho que todos precisam, nesse momento onde nós estamos, que é um momento crucial de decisão, de democracia, repensar e revisitar seus valores para enriquecer a nossa nação. Obrigada. Muito bem colocado. Antes de eu dar o nosso finalzinho aqui, dizer as nossas palavras finais, fale agora, por favor, com os nossos profissionais contábeis, com a nossa classe contábil. Aí, dê a sua... Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito importante quando a gente tem um espaço tão direcionado, né? E a gente pode falar um pouco do nosso trabalho, né? Sobretudo nesse momento em que a democracia está sendo questionada, nesse momento em que a classe política e é óbvio que assiste razão às pessoas que não concordam ou desconfiam da classe política, né? Mas assim, a gente poder falar um pouco daquilo que a gente fez e prestar contas do nosso mandato é uma oportunidade única, e eu quero muito agradecer essa oportunidade. Polícia é sempre um contador de casos, e aí eu queria fazer uma observação aqui, que eu caminho muito durante a campanha, né? A minha campanha está na rua, conversando com as pessoas. Verdade. E um senhor me disse o seguinte: delegada, até me chamou de delegada. Delegada, a senhora se lembra do que a senhora fez nesses 8 anos? E aí eu disse assim, olha, eu me lembro do que eu fiz ou do que eu não fiz, né? Então, assim, do que eu fiz, eu quero dizer que eu votei pela manutenção da prisão dos deputados que foram presos nessas 2 operações. Do que eu não fiz, eu não aceito a verba de gabinete de R$26 mil ao mês. Isso fez com que eu economizasse cerca de R$500 mil, né? Isso quer dizer que eu pago meu carro é meu, a minha gasolina sou eu que pago, o papel que eu faço para distribuir da minha prestação de contas sou eu que pago, o meu telefone sou eu que pago, e eu acho que eu não faço favor nenhum de ter essa responsabilidade, né? Eu sou uma das deputadas que tem um olhar muito atento ao serviço público, porque eu sou uma servidora pública, eu valorizo o serviço público, né? E eu sou uma pessoa que estou aqui para contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Se o projeto for bom, eu tenho muita tranquilidade de dizer que isso não sou da base do governo, mas se o projeto for bom para o Estado do Rio de Janeiro, vai contar com o meu voto. Então, essa independência e esse olhar para o povo do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho assim que eu queria pedir às pessoas que visitassem as nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, seja no Twitter, né? Deputada delegada Marta Rocha, e aí vai conhecer um pouco mais detalhado o nosso trabalho, e quero muito dizer aqui do meu respeito aos contadores, né? Exatamente porque eu vivenciei dentro da Assembleia Legislativa momentos tão frágeis para os governos, momentos tão delicados para a população do Rio de Janeiro, é que eu sei da importância do contador. E se aqueles governos tivessem tido respeito à coisa pública e tivessem, né, admitido essas relações de controle e de transparência, e aí, né, eu volto a dizer, os contadores são indispensáveis e são nossos anjos da guarda, eu acho que a realidade do Estado do Rio de Janeiro teria sido outra, com certeza. Nossa, eu não tenho nem o que falar, eu estou aqui encantada. Cada vez mais eu fico mais encantada ainda. E, bom, primeiro eu quero agradecer, tá, a vocês por ter vindo aqui para esse bate-papo, e principalmente a deputada, porque eu sei o quanto que, agora já estamos na reta final de campanha, o quanto que é complicado a gente, né, separar um tempinho para falar sobre os seus projetos, suas ideias, e isso, para a nossa classe contábil, que é um pouco, assim, nem tão pouco, acho que nós somos muito órfãos dessa parte de estarmos junto com a política, né, de estarmos aqui ombro a ombro, passo a passo, acompanhando. Por isso que nós temos esse canal aqui agora, para a gente poder mostrar os candidatos, mostrar as suas propostas e ter um espaço a mais para a gente. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente hoje. Quem agradece sou eu. Obrigada. Um beijo no coração de todo mundo aí. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau.